Você passa horas fazendo o check-in e passando pela segurança, se espreme num assento que parece ter sido feito sob medida para uma Barbie, a refeição de bordo é praticamente intragável e tudo que consegue pensar é: por que as viagens aéreas não são mais como eram? Espere, no passado eram realmente melhores do que hoje? Bem, por um lado havia camas. Claro, você pode reclinar um pouco o assento, mas ainda precisa tentar adormecer sentado. Na década de 1940, o Boeing Stratocruiser incluía assentos que não apenas reclinavam, mas também viravam camas. Agora você tem que pagar pela primeira classe ou executiva para ter esse luxo. Um ponto para os antigos. Hélices barulhentas. Antes de começarem a operar com motores a jato nos anos 50 e 60, os aviões comerciais usavam hélices. Isso os tornava extremamente barulhentos, mais suscetíveis à turbulência, pois voavam mais baixo, e mais vulneráveis ao mau tempo pelo mesmo motivo. Ainda temos turbohélices hoje, mas eles não são aviões de passageiros. Então, este ponto vai para as aeronaves silenciosas e seguras de hoje. A propósito, um dos fatos da minha lista é falso. Veja se você consegue descobrir o impostor e conte o seu palpite pra gente nos comentários. Não vale espiar a resposta no final do vídeo. Viagens longas. Nada a ver com grandes distâncias e voos de longo percurso. Estou falando de velocidade. E é claro, os aviões do passado eram muito mais lentos do que os de hoje. À medida que as tecnologias da aviação se desenvolveram ao longo das décadas, finalmente aprendemos a superar a barreira do som. Ou seja, agora conseguimos voar mais rápido que a velocidade do som, mas atualmente não em um jato comercial de passageiros. Ei, 885 km por hora não é algo insignificante. Bum! Temos que apreciar o que temos hoje. Somente pessoas ricas. Quando o serviço de voo para passageiros foi introduzido pela primeira vez, era um privilégio apenas para os ricos. Não havia classes na cabine com diferentes níveis de conforto. Todos os passageiros eram de primeira classe porque as viagens aéreas eram muito caras. Se você quisesse voar ida e volta de Chicago para Phoenix no final dos anos 50, teria de desembolsar cerca de $1.200 em valores atuais. Traje de noite. Esse preço pode explicar por que todos os passageiros estavam vestidos como se estivessem no teatro. Este era o clima dentro de uma aeronave há cerca de 80 anos. Estar a bordo era algo incrível e os viajantes procuravam ter o melhor visual possível. Um avião não era apenas um meio de transporte, mas uma maneira de mostrar status. As roupas sofisticadas do passado ou as confortáveis de hoje? Vou deixar você decidir nos comentários quem ganha esse ponto. Pianos. Isso combina perfeitamente com os ingressos caros e os trajes sofisticados. Alguns aviões tinham um piano de verdade a bordo, para que o viajante pudesse desfrutar de música ao vivo enquanto voava. Vou deixar de lado meu filme de bordo e levar um volumoso piano qualquer dia. Ok, tudo bem, um ponto para a sofisticação. Refeições com diversos pratos. A comida oferecida em um avião era como em um restaurante de verdade. Os pratos eram servidos em requintadas porcelanas chinesas, os passageiros ganhavam talheres de prata em vez de descartáveis, e as bebidas eram servidas em copos de vidro, e não nos atuais copinhos de plástico ou papelão. Era possível escolher entre carne assada, costela e lagosta. Definitivamente ganham do frango ou peixe. Aviões antigos, 1 ponto. Compartimento de bagagem questionável. Apenas uma prateleira de rede segurava a mala sobre a cabeça. E lembre-se, os voos eram mais difíceis naquela época. Parecia que um acidente estava só esperando para acontecer. Ainda bem que hoje temos os resistentes compartimentos de bagagem que podem ser fechados. Eles surgiram nos anos 70, caso você esteja se perguntando, e os aviões modernos ganham mais um ponto. Todo aquele espaço precioso. Assentos em que cabem os quadris, as pernas e os cotovelos existiam. Por esse fato isolado, os velhos tempos da aviação deveriam vencer este concurso. Mas vamos ser justos. À medida que as viagens aéreas se tornam mais acessíveis e comuns, o número de passageiros aumenta e as companhias precisam se adaptar. Os assentos ficaram menores e tivemos que ficar mais íntimos dos nossos vizinhos. O seu cotovelo está tocando na minha costela. E prazer em conhecê-lo, a propósito. Janelas quadradas. Quando você olha para as janelas dos aviões de hoje, percebe que elas não têm cantos. Essa forma arredondada é melhor para a aerodinâmica. Além disso, os cantos das janelas criam pontos vulneráveis que podem quebrar por causa da diferença de pressão do ar. É verdade que os primeiros aviões não voavam tão alto quanto hoje, então a diferença não era tão grande. Mas ainda assim, era uma fuselagem em forma de caixa e janelas quadradas. Nada de pontos para um design ruim. Cortinas. Se você observar fotos de aviões antigos, também notará que aquelas janelas quadradas e estranhas tinham cortinas.
Não como as de plástico que se puxam hoje em dia, mas de tecido delicado e penduradas em uma varinha. Elas pareciam ter sido costuradas com amor pela avó de alguém. Ok, provavelmente não, mas você tem que admitir. Aquele toque caseiro. Estavam em todos os lugares da cabine antigamente. O tecido estampado dos assentos, as cortinas brilhantes, a decoração da parede, os buquês de flores. Parecia a sala de estar da vovó. Em comparação, as cabines atuais parecem tão minimalistas e futuristas. Parece que você está indo para o espaço, onde tudo é importante, menos a aparência extravagante. Está ficando mais difícil escolher qual é o melhor. Vamos dar um ponto para ambos. Lavabos para maquiagem. Boa sorte ao se refrescar em um banheiro de avião atual. Vou colocar meu creme para o rosto bem aqui e... caiu no chão sujo. Que ótimo. Os jatos de passageiros nos anos 50 tinham lavabos femininos com uma penteadeira e um lugar para sentar enquanto você retocava a maquiagem antes de pousar. Você já sabe quem vence esta rodada. Tripulantes idênticos. Sejamos honestos, as comissárias de bordo de antigamente pareciam clones. Isso não era coincidência. Havia regras estritas quando se tratava de contratar aeromoças ou comissárias, como eram chamadas. Elas precisavam se encaixar em um padrão muito específico, e para isso, nada de pontos para os velhos padrões antiquados. Cartas e cartões postais. O fato de viajar de avião era uma coisa rara, e isso fazia as pessoas quererem descrever essa experiência para seus amigos e familiares. Portanto, escrever sobre as próprias impressões era outra maneira de passar inúmeras horas durante o voo. E quem esquecesse seu cartão postal não precisava se preocupar. Um membro da tripulação fornecia um. Check-in e embarque rápidos. Quando as viagens aéreas eram um privilégio para poucos, era possível comparecer apenas 30 minutos antes da partida e chegar ao avião sem preocupações. Os bilhetes eram coletados durante o voo, como nos trens. Quem não tivesse comprado sua passagem com antecedência, podia pagar a bordo. O que será que faziam com aqueles que não podiam pagar? O jogavam lá de cima? Bem, essa conveniência rápida é certamente um ponto para aeronaves antigas. Devoluções de bagagem. Antes da invenção das esteiras de bagagem, as pessoas esperavam que a equipe colocasse todos os seus pertences no balcão. E levava horas para levarem todas as malas para todos. Sim, vamos premiar as esteiras de bagagem com o seu ponto muito merecido. Tudo bem, vamos descobrir qual desses fatos é falso. Era... Que rufem os tambores, por favor! O terceiro, sobre a velocidade dos aviões. Na verdade, hoje, eles são cerca de 50 km mais lentos do que no passado. Não é uma diferença enorme, mas ainda é alguma coisa. A razão para isso é bastante simples. Operar aeronaves mais lentas é mais barato do que as super rápidas. Ir mais rápido que a velocidade do som consome mais combustível. Isso também estraga os aviões mais rapidamente, o que significa mais custos de manutenção. Por isso, os voos supersônicos de passageiros do Concorde foram interrompidos. Ah, sim. Quem ganhou essa competição? Você pode contar os pontos e compartilhar com a gente lá embaixo. E se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem legais para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.